Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo, mais um bate-papo. E eu tô muito feliz em gravar esse vídeo, eu já havia prometido para vocês, que é sobre Heal, o documentário, que significa cura, né? Em português, Heal é cura. Eu assisti, antes que alguém pergunte se tem no Netflix, não tem no Netflix, eu aluguei no YouTube, né? No YouTube Premium, e valeu muito, muito a pena, porque eu realmente queria buscar algo que comprovasse que eu não estava errada em relação às doenças. E as pessoas falam, você não tem respaldo científico, você vem aqui, fala um monte de besteira, não sabe o que tá falando, ilude as pessoas vão morrer por conta do que você fala, porque elas não vão ir no médico. E não adianta falar assim, a Sil disse que não precisa ir no médico, que eu vou me salvar. Não! Depende tudo de como você leva a tua vida. Como é a tua vida, quais as pessoas com que você convive, como que é o teu ambiente de trabalho, qual o teu nível de estresse. Você medita? Você vive num ambiente onde todas as pessoas pensam igual a você? Os teus filhos, como que são seus filhos? Você fuma? Você bebe? Você tem uma alimentação saudável? E aí vem o ponto, mas então se a gente cura as doenças, se a gente cria e cura as doenças, tem essa capacidade de criar e de curar, a gente não precisa se alimentar saudável. Aí que tá o ponto. O teu corpo, para você não ficar doente, ele tem que estar equilibrado. Tudo, espírito, mente, corpo, tudo em equilíbrio. Não adianta, você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, que nem no próprio documentário, uma mulher que teve uma metástase de câncer e os médicos não entendem como que ela se curou, né? Quem for assistir o documentário vai ver os casos lá. Ela falou assim, eu só comia, eu era vegetariana, eu fazia yoga, eu meditava, blá, blá, blá. Mas eu vivia estressada porque eu vivia num casamento extremamente infeliz. Então, você tem esse equilíbrio para você abrir mão de tratamentos acreditando na sua cura? Não. Você tem que primeiro curar tudo em você. Tudo! Mágoa, ódio, sair daquele emprego que você não gosta, para depois você poder curar uma doença que você criou. Eles falam no documentário, os médicos, tem médicos, cientistas, eu achei muito legal, né? Porque agora eu tenho que falar, olha, eu vi lá. Apesar de que eu já falava antes o que eu pensava, mas eu não tinha estudo. Primeiro que se eu fizesse medicina, eu ia pensar como todos os médicos por aí, né? Vamos remediar ao invés de procurar a causa, porque coitados dos médicos, né? Eles passam o que a escola de medicina ensinou para eles, isso é fato. Mas o legal é que nesse documentário tem médicos também. E eu achei muito interessante que um falou assim: todo órgão é inteligente o suficiente e capaz de se curar. E é isso que eu acredito, e não importa a doença. Uma vez veio, vou chamar de imbecil, um imbecil na minha casa e nunca mais veio, foi a única vez. E ele teve a capacidade de falar para mim, porque eu tava rouca, me sentindo sufocada. E depois eu fui fazer uma microfisioterapia e aí me falaram o que era. E sabe o que ele falou para mim? Você tem que investigar se isso aí não é seu câncer que voltou? Daí eu falei, mas se fosse isso eu já teria curado, porque eu tenho essa capacidade. Ele falou assim, você pode curar o que você quiser. O que você quiser, mas você não cura o câncer. E falou isso com tanta ênfase assim que chegou a me dar um choque. Veio aquela energia fodástica, assim, repugnante. Eu nunca mais quis ver essa pessoa na minha frente. E aí, se eu aceito aquilo? E se ele planta aquela sementinha da dúvida dentro da minha cabeça, que eu podia estar com câncer, e eu começasse a focar naquilo, agora será que eu vou no médico? Será que ele tá certo? Será que ele tá errado? Não. Eu falei assim, você pode não conseguir, mas eu já fiz isso. Então você não pode falar de mim, você só pode falar de você. Que a gente fica assim, aceitando as doenças como se elas fossem, mas é que hoje, Sil, tem os agrotóxicos, tem os conservantes, tem o sódio, tem isso, tem aquilo, que também movimenta uma economia muito grande de produtos que são caros e que na verdade não são assim tão saudáveis como a gente pensa, né? Então as indústrias, tanto as indústrias farmacêuticas quanto a indústria nutricional, elas se aproveitam de fases para vender, para criar. Antigamente, glúten, ninguém falava nada. Hoje, glúten não presta. Antigamente, comer banha de porco causava colesterol. Agora não causa mais. Então, assim,
Óleos vegetais era a melhor opção. Hoje não é mais. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar ao máximo os industrializados. Cara, vai comer cenoura, beterraba, ovo de sítio. Hoje vende no supermercado os ovos caipira, né? Não precisa parar de comer carne, mas opte por comprar uma carne que você saiba a procedência. São coisas simples, você não precisa sair por aí gastando horrores com sei lá o que, tanta coisa que tem por aí para vender. Então, a tua saúde, ela não tá no preço das coisas que você compra, ela tá na qualidade do que você come. Antigamente, em sítio, você tirava a laranja do pé, comia, arrancava a cenoura, lavava ali mesmo, em qualquer lugar e comia. Eu lembro quando eu era criança, era assim, as frutas eram tiradas de lá. Optem pelos produtores rurais, as feirinhas. Todo município tem uma feirinha, vai lá e compra, que mesmo que tenha agrotóxico, vai ser em quantidade muito menor, mas ainda é melhor comer uma fruta, uma salada com agrotóxico, do que comer algo industrializado. Então a gente usa como desculpa para todas as doenças causadas pelo nosso estresse as coisas externas, e é legal usar isso como desculpa, sabe? Eu moro aqui pertinho do maior hospital aqui da cidade, dá umas 3 quadras, a gente passa assim na frente. Me dá um ruim toda vez que eu passo ali, porque você olha aquelas pessoas na frente esperando para visitar o parente, sei lá o que tá lá, e você vê a aura da pessoa, você sente a energia da pessoa, que é uma pessoa que acha que aquilo ali é normal, que nascemos para morrer de doença. Quando Luiz Hay já provou para nós que não, que a gente não precisa, não tem por que morrer de doença. A gente tem que morrer quando o nosso corpo encerra as atividades por conta de falência, de velhice, de que já está na hora da gente sair do corpo. Já deu, aquele corpo já não serve mais, vamos procurar outra casa daqui a pouco. Então, não vamos mais ficar pensando que doenças fazem parte da vida, e sim que a saúde faz parte da vida. Porque um corpo saudável e em equilíbrio, ele se cura sozinho. Nós temos essa capacidade. Eu lembro a última vez que eu tive uma infecção de garganta, isso já faz 4 anos, que foi quando eu disse que eu nunca mais tomaria um remédio na minha vida, eu não tomei. A minha garganta fechou, gente, eu não consegui engolir, e eu fiquei com febre 3 dias, eu só pensava assim, eu sozinha, eu só pensava assim, eu vou ativar o meu sistema imunológico, tá aí dentro, a defesa tá aí, eu não preciso matar essas bactérias, o meu organismo consegue matar. Então eu ficava imaginando as bactérias sendo destruídas, eu imaginava assim que meu sistema imunológico eram homenzinhos com marretinhas, tipo quando eu diminuí o tumor que estava no meu seio há 10 anos, pela metade, só mentalizando isso. Eu imaginava o meu sistema imunológico todo armado, indo lá e destruindo. E no documentário, gente, ele deu o mesmo exemplo, mas eu nunca tinha ouvido falar. Isso partia de dentro de mim. Eu não sabia nem o que era meditação. Há 10 anos eu era uma pessoa ignorante, totalmente ignorante. Tanto que eu desenvolvi esse câncer porque os médicos falavam que eu não tinha nada e eu falava, eu tenho, procura que eu tenho, você vai ver como eu tenho. E tive! Se eu tivesse ouvido o que o primeiro médico falou, você não tem nada, tivesse ido para casa e acreditado naquilo, não era nada mesmo. Mas não, eu falava, não, aquele médico tá errado, e vai para outro e faz exame. Cara, até que uma hora falaram, não, realmente é alguma coisa. Mas eu sei que fui eu que criei, eu precisava daquilo, porque eu precisava de algo muito terrível para mudar a minha vida. Mas aí eu imaginava isso e eu com a minha garganta fechada e fechada. Passei quarta, quinta, e sexta. Com febre, começou com uma dorzinha e foi. Porque para você conseguir antibiótico, você tem que consultar. E eu sempre soube que antibiótico é terrível para o organismo da gente. Ele pode te curar daquela doença, mas o que ele causa em você é muito pior. Aí eu sei que no sábado eu acordei e falei, chega disso. Levantei da cama, troquei minhas roupas de cama, com dor de garganta, limpei a casa, depois que eu morava numa kitnet, então em meia hora estava tudo pronto. Eu fiz um café da manhã, cortei fruta, eu tinha mamão em casa, cortei laranja, tirei a casca, assim, tudo bonitinho, fiz um café com leite, bem gostoso, e comecei a me sentir saudável, me sentir feliz e agradecida por estar ali. Era um apartamento pequeno, mas era tão bonitinho, assim, tudo arrumadinho. E à tarde eu não tinha mais nada.
Eu não tinha mais nada. O meu corpo deu conta. Mas se lá na primeira febre eu já tivesse ido pro médico, eu já tinha tomado antibiótico. Eu não ia dar nem a oportunidade do meu corpo reagir. E se eu tivesse morrido? Tá! E se eu tivesse morrido? E daí? Eu não ia estar aqui falando com vocês. Vocês acham que vocês não vão morrer? É? Então tá, vão sonhando que vocês vão ficar eternamente vivos. Mas vocês não precisam morrer de doença. É uma escolha de vocês. Mas ninguém aqui é obrigado a entender o que eu tô tentando passar. Mas as pessoas que realmente tiverem acender uma luzinha e falar, será que o que essa doida aí tá falando é verdade? Assiste o documentário, leva para você o que serve, o que não serve, beleza. Eu curei a asma do meu filho dizendo para ele que era só ele parar de tomar leite, e joguei tudo no lixo, a bombinha, tudo, e disse para ele, se você tiver uma crise, eu te levo para o hospital. Isso faz 3 anos. Nunca mais ele teve crise nenhuma de asma. E nos testes de alergia do meu filho, deu que a única coisa que ele não tinha alergia era gato. Conveniente, né? O pai dele tinha um gato, tem um gato. E aí eu falo o seguinte, ele tá aqui em casa, agora ele tá de férias, e a Ruby solta mais pelo do que não sei o quê. E ele não tem nem rinite. O prédio, eles estão reformando, era pó pra tudo que é lado. Nada. Gente, ele não tem nada. Ele não tinha nada. O pai dele, levando ele no médico, convenceu ele de que ele era doente. E eu convenci ele de que ele era saudável. E ele é saudável hoje. Então, depende de como vocês fazem isso, depende de como vocês aceitam, o que vocês jogam para cima do filho de você. O filho de vocês dá uma espirrada ali, o poder da mãe é muito grande em cima dos seus filhos. Teu filho espirrou, você já começa, tá ficando doente, né, filho, tá ficando com gripe. Ou ele fala, mãe, tá doendo aqui. Ih, vai ter que ir no médico, tá com dor de garganta. Pronto! Você já aceitou que ele tá com aquilo e ele também aceitou e você falou para ele. Eu falo assim, isso não é nada. Vai lá tomar um suco, vai comer uma fruta, vai fazer alguma coisa que já passa, vai dar uma coisa que o seu corpo precisa. Então, é isso que eu vi no documentário, que o que eu faço há muito tempo, mesmo que sem saber o que eu estava fazendo, era o que meu espírito passava para mim, que a cura está em eu querer ser saudável e não aceitar as doenças como fazendo parte da minha vida. Tem muita coisa que afeta a nossa saúde. Medo, negatividade, mágoa, rancor, músicas que a gente ouve muitas vezes em inglês, não sabe nem o que eles estão falando e desestrutura totalmente a energia do nosso corpo. É esse tipo de coisa que causa as doenças, principalmente o estresse. Gente, teve uma das pessoas falou no documentário que médico é extremamente importante. Quando você precisa de uma cirurgia, você sofreu um acidente de carro, ele tem que consertar seus ossos, costurar a sua pele lá que cortou, bateu o carro lá, rompeu o intestino, ele tem que abrir, te costurar. Médico, é para isso que deveria ser médico. Vocês já perceberam que médico, ele só dá remédio? Vocês já pararam para pensar que você vai no médico e ele te manda para farmácia? O médico não faz nada em você, ele nem te toca, ele não consegue entender de onde veio aquela doença. E muitas vezes eles chutam. Eles põem a mão na sua barriga, põem um estetoscópio e mandam você tomar remédio. Gente, isso é um absurdo. Esses dias eu levei o meu filho, esses dias não, já faz quase um ano. Eu levei meu filho porque o meu filho é magro. Imagina, ele tem 1,80 m, 55 quilos, extremamente saudável, tá? Mas ele não faz exercício físico, nada, então ele é magro, ele come pouco. Dizem também, né, que quanto menos a gente come, mais tempo a gente vai viver. Porque nós temos que comer para viver e não viver para poder comer mais. E aí, o que ele desenvolveu? De tanto ficar sentado, tendo pouco músculo, né, porque ele é magro, ele desenvolveu como se fosse uma espinha nas nádegas, assim, sabe, embaixo, assim, bem por conta do isquio ali da bacia, ficar pressionando a pele, o peso do corpo dele, então deu uma lesão interna. E aquilo sangrava, era como se fosse um cisto de sangue que formava ali. E daí eu falei, filho, você tem que ficar menos sentado, fica mais na cama. E era por conta também das cadeiras de madeira da escola, que ele ficava o dia inteiro sentado no colégio. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou te levar no médico para ver se não é uma escarra. Eu fiquei pensando, né, pode ser por conta da posição e tal, que é quando aquelas pessoas que ficam em decúbito, que ficam deitadas, os paraplégicos, tetraplégicos, pessoas que estão em coma, elas começam a desenvolver escarras, que são uma necrose, na verdade. Aí eu falei, vamos no médico.
O médico olhou, mas era um negócio bem, não era nada assustador, só que era tipo uma espinha, uma espinha assim inflamada que quando ele apertava sangrava. Aí eu levei ele no médico para ver o que poderia ser, né? O médico não sabia. Você sabe o que ele fez? Ele deu um anti-inflamatório e um antibiótico pro meu filho, sem saber o que o meu filho tinha. Como que você dá antibiótico se o menino não tinha uma infecção por bactéria, ele tinha uma lesão cutânea. Era uma lesão por conta do atrito, não tinha bactéria, ele não tinha uma inflamação, ele não tinha febre. Aí eu me revolto, gente, eu me revolto, porque uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento vai lá e dá essas porcarias pro seu filho, coisa que não precisa. Então parem de ficar achando que médico é Deus, porque não é. Eu admiro muito os médicos que vão atrás de outros tipos de medicina para fazer um conjunto dentro dos seus consultórios e não só ficar tentando adivinhar o que a pessoa tem dando remédio, porque não é médico que desenvolve remédio. Então eles não sabem tudo. Levei meu filho na farmácia, o Álvaro do meu lado, o farmacêutico olhou para a receita, olhou para mim e falou assim: é ele que tá doente? Daí eu falei: ele não tá doente. Ele falou assim: eu tô vendo, você tá sentindo alguma coisa? O Álvaro falou: não. Daí ele falou: a senhora sabe o que a senhora vai dar para ele? Daí eu falei: eu só sei que é um antibiótico forte. Ele falou: é o antibiótico mais forte que tem aqui, isso é uma dose para cavalo. E perguntou o que meu filho tinha. Eu expliquei, ele falou assim: olha, se você quiser, né, comprar, eu tô aqui para vender, você tem a receita, eu posso vender. Mas eu não acho que seu filho precisa disso aqui, eu acho que seu filho precisa sentar numa almofada, até o próprio corpo regenerar. E foi o que aconteceu. Dei um travesseiro bem fofinho para ele pôr na cadeira dele. E aí como ele já tinha se formado, ele estava indo para o colégio só por conta de estudo, ele parou de ir, começou a ir menos e pronto, melhorou sozinho, o corpo dele cuidou, ele era saudável. Então, é um exemplo que eu queria dar para vocês de que médico não é Deus, gente. O meu filho se curou sozinho. Ele ouviu o farmacêutico dizendo que ia acontecer e aconteceu, ele não tinha nada. Ele só tinha uma lesão. Nós temos uma farmácia interna que vai lá na raiz da doença e ela cura a causa e não fica remediando. Basta a gente entender isso. Como disse lá no documentário, né? Pensamentos saudáveis geram uma química no teu organismo saudável. Pensamentos tóxicos geram dentro do seu organismo uma química tóxica. De onde que vem as doenças? As doenças não vêm da parte tóxica do que a gente tem dentro da gente? O que essa química tóxica gera? Doença, desequilíbrio. Sabe assim, quando a gente tá quando nós damos para o nosso corpo o ambiente correto, ele se regenera de tudo, gente, de tudo. Vocês não têm noção. Se o estresse é o causador de tudo, a gente tem o estresse químico, que são o químico, né? O estresse químico, os vírus, as bactérias, os agentes externos que destroem, e tem o estresse emocional, que é a falta de dinheiro, o emprego que você não gosta, aquele relacionamento terrível, os abusos. Por que tem tanta mulher tendo câncer de mama por aí? Será que é porque elas não vão no Outubro Rosa fazer exame? Ou será porque elas são infelizes? Desde quando que fazer exame previne doença? Exame só detecta doença, mulherada. Acorda pra vida. Olhem mais para vocês. Olhe mais como está a sua felicidade, como que você se sente quando você transa lá com seu marido. Você se sente bem, você se sente desejada, você deseja ele ou você está fazendo por obrigação? Como que você deixa os teus filhos te tratar? Então, pare e olhe mais para vocês que a cura, a prevenção e a cura está em como você olha para você. Mas não, além de tudo isso ainda, dos problemas diários, a gente tem que ir lá ver notícia ruim, assistir televisão, assistir novela, fofocar e espalhar notícia ruim, né? Porque não basta você ir lá e ficar no Facebook ou nos sites de notícia ou naqueles jornal lá da Atena e sei lá o que aparece na televisão, ficar vendo. A gente tem que espalhar isso. Aí depois não sabe por que tá doente. Diz que a doença faz parte da vida. Não. Você tá criando a sua realidade perante as suas atitudes, perante as coisas que você traz para dentro da sua vida. E aí você tá lá assistindo aquelas porcarias, aí fala que vai dar um tornado, que vai dar um temporal, que tem um vírus, não sei o vírus tá lá do outro lado do mundo, você já tá com medo. Você já tá com medo. Quando você fica com medo de algo que fala lá no jornal,
Em 2000, os evangélicos vivem falando, né, que o mundo vai acabar, não sei quando. O mundo tá acabando desde que eu nasci, eu acho que o mundo tá acabando, nunca acabou. E aí você gera aquele medo. Gente, o medo causa tudo. Se você teve câncer e você tem medo de ter de novo, você vai ter de novo. Se você teve câncer e você sente uma dorzinha, ao invés de você focar na saúde, você corre lá para ver o que é, porque você, tenho medo. Gente, eu vou contar umas coisas para vocês aqui. Eu não posso afirmar se alguma vez o câncer já voltou no meu corpo ou não, mas teve épocas de eu sentir dores terríveis, tipo agulhadas dentro de mim, e eu não fui no médico, e eu falava, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu repetia 1000 vezes, obrigada pela minha saúde, pelo meu corpo saudável, eu imaginava as minhas células todas saudáveis, em equilíbrio, e isso eu faço há muito tempo, muito tempo. Teve uma época que eu fiquei 6 meses que eu não conseguia me levantar dentro assim de mim, no lado aqui onde foi o seio afetado pelo tumor. Eu não conseguia respirar direito, aquilo doía demais. E o médico falava que eu tinha que fazer uma cintilografia, que é um exame bem agressivo. É injetado um material radioativo, não lembro qual é o material agora, que ele cintila. E aí, se tiver algum tumor, alguma coisa, ele vai aparecer. Então, o exame é muito ruim de fazer. Eu falei pra ele, eu vou fazer o exame quando as dores pararem. Eu vou fazer o exame quando eu não tiver mais dor. E aí, eles detectaram que havia alguma... eu não lembro agora o que o médico falou. Eu fiz o exame, fui embora, depois ele me ligou e disse... Tinha dado o resultado. Ele disse que não tinha mais como identificar o que tinha tido ali, mas tinha algo que estava terminando de ser limpo, algo assim, eu não lembro direito, mas eu não fui. Agora imagina se eu tivesse ido fazer o exame e tivesse dado alguma coisa, eu nunca mais tinha me curado aí. Então essa sou eu. É essa maneira com que eu lido com as coisas. Tipo, quando eu entrei em menopausa, né? Eu fiquei em menopausa química e tal. E eu tinha tanto medo de produzir estrógeno que mesmo depois que eu parei de tomar o inibidor, eu continuei não produzindo estrógeno. Até que um dia eu falei assim, mas se eu acredito tanto que eu tô curada, por que eu não vou mais voltar a menstruar? E eu comecei a conversar com o meu útero, com o meu corpo. Eu falei, olha, eu acho que... estamos todos saudáveis aqui, não tem problema voltar a produzir estrógeno, voltar a ter o ciclo normal. A partir daquele dia, no outro dia, eu menstruei e a minha menstruação vem certinha todo dia 28, de 28 em 28 dias eu fico menstruada e dura 3 a 4 dias, coisa que eu nunca tive na minha juventude, porque eu ficava 15 dias menstruada, era quase que uma hemorragia e eu reclamava e cada vezinha mais. E agora não, a minha vida tá perfeita. E eu adquiri tudo isso, sabe, mudando muita coisa. Eu mudei o meu mental, o meu emocional, o meu espiritual e a minha alimentação. É um conjunto de tudo. Agora vai dizer que eu não como um pedaço de torta lá no posto que eu adoro, ou eu tomo um café de vez em quando com leite, bem quentinho, ainda mais aqui que é frio, é óbvio. Só que não é um hábito. Não é daquilo que eu me alimento, não é com aquilo que eu mato a minha fome. A minha alimentação, dia a dia, é muito diferente. Eu não fico comendo biscoito. Quando a gente compra uma pizza, quando os meninos estão aqui, eu como um pedaço, mas eu sei onde eu compro, eu sei os produtos que são usados lá. Então, as pessoas acham assim, porque o radicalismo, ele também faz mal, gente. Então, as pessoas pensam, nossa... falou que não comia carne, agora colocou que come carne. Ué, mas as pessoas podem mudar de ideia. Tipo, eu gostaria de ser vegetariana, mas eu tenho anemia. O meu cabelo já cai por si só por conta de proteína. Então, imagina se eu não comesse carne. Mas eu como menos, eu como o mínimo possível. E só quando eu tô com muita vontade, que eu acho que o meu organismo fala, agora você tá precisando de proteína, aí eu sinto vontade de comer carne. Vou lá, compro uma carne moída, faço com salsinha, cebolinha, com ovo cozido. É uma delícia. Dizer que eu nunca como pão, mentira. Às vezes me dá uma vontade de um cafezinho com uma torrada e manteiga, eu como. Eu não sou radical em nada na minha vida. Só que eu não aceito que os outros falem pra mim o que é certo e o que é errado. É uma coisa que nós temos que descobrir em nós. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado pra nós. Só que nós não estamos conectados com o todo. A gente fala tanto de Deus, de acreditar em Deus, tá bom. Claro que Deus existe, mas você acredita tanto em Deus? Você tá conectada com Deus?
Você está conectada com o teu espírito? Você está recebendo informação do que é bom e do que não é bom para você? Você tem coragem de sair desse relacionamento falido? Você tem coragem de pedir demissão? Você tem coragem de ficar sozinha e se suportar? É aí que vem a cura. A causa e a cura das doenças, elas estão nisso. Em como você se sente com você mesma. Tem umas situações assim de que tem gente, existem pessoas que elas aceitaram tanto a doença que elas não conseguem se curar nem com remédio, nem com nada, porque elas não sabem ser saudáveis. Elas não sabem, a doença faz parte da vida dela, daquela pessoa, a doença faz parte da vida dela. Ela não consegue se curar e se livrar daquilo. E daí nem a medicina consegue ajudar, porque a pessoa ela vai lá e toma o remédio, mas ela não pode ficar sem a doença. Ela já se acostumou a ser ajudada, ter aquelas pessoas chamando ela de coitadinha. Então, é muito difícil que uma pessoa dessas vá longe. Ou vai viver com dor, com sabe, aquela coisa crônica. Tem uma pessoa que uma pessoa que eu conheci através de outra pessoa e tal, e eu fui olhar o Instagram daquela pessoa e eu fiquei muito mal. A pessoa coloca lá, hoje, dores intermináveis. Eu já aprendi a conviver com a dor. E as pessoas vão lá e comentam, ai amiga, tadinha, você vai sair dessa. Ai, ela vai lá e comenta, eu tenho fé, amiga, mas não tá fácil, tá difícil. Você acha que essa pessoa vai se curar, gente? Não vai. Não vai, nem ela não quer se curar. Ela quer ter aquilo para poder ter atenção dos outros. E isso é a mais pura verdade. E esse documentário veio para comprovar isso. Eu tenho que falar de novo aqui, né? Veio para comprovar que eu tinha sim razão por conta dessas coisas de doença aí. E tem tudo a ver com relacionamento que eu tô falando aqui. Elas falam assim, ai, que assunto chato. O dia que você ficar doente, hoje você pode achar o assunto chato. Mas no dia que você ficar doente, porque se vem aqui para criticar um vídeo desses, que deveria ser um vídeo de utilidade pública para as pessoas, que ninguém tem coragem de falar, porque isso daqui não dá dinheiro para ninguém, né? Imagine, se você descobre como se curar, o que acontece? A indústria farmacêutica, de exame, de médico, tudo que acontece? Por que médico é tão caro? Por que remédio é tão caro? Por que exame é tão caro, né? Por que será? Então, no dia que você ficar doente, porque você vai ficar doente, que você veio aqui falar mal do vídeo, falando que isso não é verdade, ao invés de simplesmente ir fazer uma pesquisa, tentar aprender, aí você vai lembrar do que eu tô falando. Mas dificilmente uma pessoa assim, ela não vai acreditar na medicina tradicional, né? E nos fármacos. É triste isso mesmo. Quando Louise Hay descobriu que estava com câncer e ela começou a entender como funcionava e o porquê ela tinha tido a doença, e ela entendeu que ela não precisava mais ter doença nenhuma, foi um marco, porque as pessoas começaram a seguir Louise Hay, começaram a entender o que ela queria dizer. E ela morreu com 94 anos, eu acho, de causas naturais, gente, depois de anos e anos que nem tinha toda a medicina que tem hoje, né, de enganação, porque é óbvio que existe cura para muitas doenças que não convém curar, né? Convém remediar, porque fabricar remédio dá muito mais dinheiro do que ver as pessoas saudáveis, né? Nem todo mundo pensa. No documentário tem um cara que da noite pro dia aumentou um remédio que custava $13 para 700 e poucos dólares. Era remédio de uso contínuo. E a repórter perguntou, você vai abaixar? Ele, não vou. Ué, ele tem direito dele, as pessoas que precisam do remédio, não é? Então, era isso. Eu quero também falar para vocês sobre meditação, yoga, natação, que são coisas assim que eu fui me adaptando, descobrindo, mas aí eu vou gravando outros vídeos, porque esse vídeo aqui já tá mais do que longo, você deve estar cansado de me ouvir já, né? Ainda mais eu que falo gritando e falo com essa cara de brava, assim, né? Assusta as pessoas. Mas essa é a Silvana Hennica, né? Se eu chegasse aqui e fizesse isso. Então, gente. E aí, eu acho
que vocês não deveriam tomar remédio. Que chega a ser engraçado, né? Gente, se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, mostra pra todo mundo, escreve aqui. Se você não concorda comigo, tá tudo certo, gente. Eu não quero curar ninguém. Eu curo a minha vida. Eu sou uma pessoa feliz e eu quero passar isso pra vocês. Eu quero que vocês se descubram como eu me descobri, que vocês entendam que vocês têm o poder. Nossa, gente, vocês falam tanto de religião, de Bíblia, perguntam-se, Vara, o que você acha da Bíblia? Gente, Jesus Cristo falava escancaradamente, é a tua fé que te cura, e até hoje tem gente falando que Jesus fazia milagre. Jesus nunca curou ninguém, ele induzia as pessoas a se curarem. Lá também no documentário fala uma coisa legal que agora eu lembrei, da indústria farmacêutica. Metade dos testes são feitos com placebo e o resultado é exatamente o mesmo. Quem tomou remédio melhora, quem não tomou melhora também. Porque a pessoa acreditou que estava tomando remédio. Então veja o poder que nós temos dentro de nós. Eu me sinto assim, um bebezinho recém-nascido em relação a estudos nessa área. E eu não preciso ficar tendo diplomas. Eu vou fazer o curso tal para ter um diploma. Eu estudo para mim, para os meus filhos e passo isso para vocês. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Cara, você tem noção do que é vir a pessoa na minha casa, que já passou por tudo que foi médico, por tudo que foi psicólogo e psiquiatra e coisa arada, e em 4 horas de conversa numa consultoria, a pessoa entendi. Uma coisa tão... não tem preço. Agora eu preciso ter 50 milhões de diplomas para falar isso para ela? Não! Eu aprendo com quem já estudou, com quem já tem os diplomas. Isso que é mais legal, né? Porque eu não tô querendo vender isso. Não tô vendendo nada. As pessoas me procuram, as pessoas querem prestar consultoria comigo, elas expõem o problema delas, eu cobro uma merreca. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu falo, olha, eu acho bom você seguir essa linha que eu segui. Eu estudei isso, eu segui tal pessoa, eu assisti tal palestra. Veja se vai ser bom para você como foi para mim. Entendeu? Agora, se eu posso dar uma chacoalhada, uma sacudida para a pessoa acordar, eu faço isso. E 99% das vezes dá certo. Gente, acredita que dá certo? Porque eu sei que eu tenho dentro de mim algo muito bom. Eu tenho algo muito bom a passar para vocês. E eu falo que eu sou abençoada porque eu sei que eu tenho energias boas comigo. E é isso, então comenta aqui o que você achou do vídeo. Só não vale falar coisas que você também não tem como provar, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo bate-papo.